Olá amigas, eu sou a Regiane Leme e para a aula de hoje eu escolhi um modelo muito especial para vocês. Ele é um modelo ilhós com detalhes em ponto reto inclinado. Então é um trabalho lindo, delicado e o melhor de tudo é muito fácil de você fazer. Você pode bordar esse desenho tanto em barrados e pano de prato quanto em toalhas de banho, porque ele não tem limite de altura. Então qualquer barrado que você bordar, você vai ter um trabalho lindo. Então, espero que gostem, tenham todas uma ótima aula e vamos começar! Para iniciar, você pode bordar em um pedaço de tamine para fazer uma amostra, ou pode bordar esse desenho direto no barrado da toalha. Você vai escolher duas tonalidades de cores, uma para fazer o ponto ilhós e outra para fazer as folhas. Então, a primeira parte do nosso desenho vai ser feita apenas o ponto ilhós. O meu modelo, eu escolhi uma cor mesclada com a numeração 9284. Então, essa é a Cleia 125 9284. Para esse desenho, eu vou fazer uma combinação diferente, utilizando também a linha Cleia 125 com a numeração 9954. São cores diferentes, uma rosa com branco, e essa ela tem roxo, rosa e branco. Então, são duas cores que combinam, ficam bem delicadas. Vou fazer o ponto ilhós utilizando essas duas tonalidades. E para fazer as folhas, vou utilizar a 5203, que é um tom de verde também, ó, bem bonito, bem alegre. E também deixa o trabalho delicado. Depois que eu fizer o ponto ilhós, nós vamos fazer um detalhe em ponto reto. Esse detalhe vou fazer com um amarelo bem claro. Esse eu não tenho mais a numeração, é uma linha mais antiga, mas é aquele amarelo bebê, bem clarinho. Se você quiser, você pode bordar esse detalhe com a mesma cor da sua toalha, que também vai ficar bem bonito. Então, para o meu modelo, eu escolhi essas quatro tonalidades. Você pode fazer o ponto ilhós de apenas uma cor, você pode fazer uma carreira de ponto ilhós mesclada e a outra uma cor comum. Por exemplo, aqui eu tenho rosa com branco, então eu posso fazer uma carreira mesclada rosa com branco e a outra com apenas rosa. Então posso ir intercalando, posso fazer de apenas uma cor, posso fazer todo mesclado, então você pode fazer vários tipos de combinação. Como as minhas cores que eu escolhi são linhas muito claras, porque elas têm a cor misturado com o branco, a visualização do nosso passo a passo vai ficar muito difícil. Então, vou escolher uma linha com uma tonalidade mais escura. Vou escolher aqui a linha Cleia 1000 9157. Então, ela é um tom bem forte, misturando o laranja com o amarelo. Vou utilizar essa cor apenas para mostrar para vocês o passo a passo. E no final, eu vou mostrar como ficou o meu trabalho utilizando essas quatro cores que eu mostrei para vocês. Então, apenas para facilitar a visualização, nós vamos utilizar essa cor mais escura. Utilizando a agulha 24 sem ponta, vou encontrar o centro do meu tecido. Então, você pode bordar direto no barrado da toalha. É só você dobrar tanto na altura quanto na largura. Vai encontrar o centro do seu barrado e vai marcar com a agulha. Como esse é um desenho feito no barrado, eu vou fazer aqui utilizando a caneta fantasminha, que é aquela que você consegue apagar com o calor do ferro. Eu vou fazer uma margem que vai ser a marcação do final do meu barrado. Então, vou fazer aqui um quadrado a volta inteira, apenas para marcar onde é o meu barrado, para mostrar para vocês como vocês vão fazer os cantos também desse desenho. Então, aqui fiz a marcação. Essa marcação vai representar o final do meu barrado. Então, quando você estiver já bordando na toalha, então aqui é a margem já da bainha da sua toalha, formando aqui também, ó, a margem da parte mais alta. Encontrou o centro, dobrou a altura e na largura, nós vamos começar a fazer o primeiro ponto ilhós. Para começar a fazer o ponto ilhós, você vai marcar aqui o centro, vai contar 1, 2 e vai sair do terceiro. Nós vamos bordar da parte de fora do ponto ilhós para o centro.
Se você já estiver acostumado a bordar o ponto ilhós do centro para fora, você pode também bordar, não tem problema. É só você começar a partir daquele centro que a gente encontrou quando a gente dobrou o tecido. Se você está começando agora, ou você também, como eu, prefere fazer de parte de fora para o centro do ponto ilhós, você faz dessa maneira. Então, a partir do centro, conta 1, 2, 3, saiu no terceiro furo, volta para o furo do centro. Agora você vai contar 3 furos em diagonal. Então, sempre a partir do centro. 1, 2, 3, em diagonal. De novo, volta para o centro. Agora, 3 para a direita. 1, 2, 3. Você vai fazer uma volta completa, sempre uma linha reta, uma em diagonal e todas voltando para o centro. Então, agora, diagonal, 1, 2, 3. Então, fazendo devagar para todo mundo acompanhar. Volta para o centro, agora 3 furos para cima. Volta para o centro, 3 em diagonal. Volta para o centro, agora 3 furos para a esquerda. Volta para o centro e agora a diagonal que ficou faltando. Então, aqui a gente fez uma volta completa. Para quem está iniciando, essa é a maneira mais fácil de você conseguir fazer o ponto ilhós sem perder as retas, porque o nosso ponto ele vai formar um quadrado. Então, você precisa ter todos os pontos em linha reta. Depois que você fez os pontos principais, que são as linhas retas e as linhas em diagonal, você vai preencher agora esses furinhos ó, que ficaram entre uma linha e outra. Então, você vai sair ó, entre as duas linhas, volta para o centro, sai entre as outras duas ó, e vai fazer isso a volta completa. Quando eu utilizo a linha mesclada, eu faço essa contagem também porque a minha linha ela vai ficar com as cores misturadas. Então, aqui eu estou com a parte laranja, mais escura. Ó, estou pegando todos os furos, ó, entre um fio e outro, sempre voltando para o centro. Saio naquele furo, volto para o centro até fazer uma volta completa. Depois que você fez todos os pontos, você vai sair em diagonal. Então, vai sair na ponta aqui em diagonal. Então, ó. Então, aqui está pronto o ponto ilhós. Agora, o nosso próximo ponto, você vai começar contando a partir da diagonal. Então, ó, esse que você saiu com a linha. 1, 2, 3. Esse terceiro furo é o centro. Então, também, se você gosta de bordar do centro para fora, é só você contar 1, 2, 3 e a partir do terceiro furo, de novo, fazer um ponto ilhós. Senão, você vai fazer a mesma coisa. Conta os 3, faz uma linha. Já tem a linha em diagonal. Então, já faço agora a linha reta. De 3 furos, faço a diagonal, volta para o centro, faço linha reta, ó, sempre com 3 furos, vai fazer uma volta completa. Passa a linha reta, agora a próxima é a diagonal, depois a linha reta, de novo vai fazer isso, a volta completa. Eu estou utilizando a linha mesclada, então logo essa tonalidade ela vai ficar mais clara. Se você bordar dessa maneira, você vai ficar com as cores da sua linha misturadas. Então, você vai ter o tom de laranja escuro, laranja claro, misturado em um ponto ilhós. Se você não gosta que essas cores se misturam, você pode bordar ponto a ponto. Ao invés de bordar primeiro as diagonais e as retas, você vai bordar furo a furo, para que um lado do seu ponto ilhós fique de uma cor e o outro lado fique de outra. Então, eu vou terminar esse ponto e o próximo eu vou fazer dessa segunda maneira. E depois você vai escolher qual você acha que fica mais bonito. Então, aqui estou terminando a volta. Já começa a aparecer a minha cor mais clara.
Eu gosto desse efeito em que a cor mais clara se mistura com a cor mais escura. Mas aí vai do gosto de cada uma, então depende de como cada uma gosta do seu trabalho. Então vou mostrar as duas maneiras para que todo mundo consiga abordar esse trabalho e consiga o efeito que achar mais bonito. Então, já completei a volta completa, fiz os pontos principais, vim preenchendo os furos que ficaram entre um fio e outro. De novo vou sair em diagonal, sempre vai sair na ponta. Agora nós vamos fazer esse mesmo ponto, só que a gente vai fazer agora fazendo a volta completa, sem fazer primeiro as diagonais e as retas, nós vamos fazer todos os pontos. Então, primeiro você vai começar contando os 3 furos, ó, 1, 2, 3. Agora você vai sair um furo ao lado. Volta para o centro. De novo, um furo ao lado. Volta para o centro, mais um, ó, todos na mesma reta. Você vai fazer um total de 5 pontos numa mesma direção. Então, tenho 3, o 4 e o 5. Ó, então, fiz 5 furos, ó, numa mesma direção. Agora, eu vou mudar a reta. Esse já é o primeiro. Então, vou começar a descer agora. Vou descer também 5 pontos. Então, é só você pegar, ó, um furo ao lado do outro, até fazer 5. Fiz os 5, ó, de novo, vou mudar de direção. Então, agora, vou vir na parte de baixo. Esse do canto já é o primeiro. Só preciso fazer mais 4. Então, essa é a maneira que você vai fazer se você quiser que a cor da sua linha mesclada fique uma tonalidade de um lado e a outra do outro. Então, agora eu estou chegando, ó, com o tom mais claro. Então, agora dá para visualizar melhor. Estou ficando com a minha linha mais clara. Então, conforme você vai utilizando a sua linha, você vai mudando a tonalidade dela, se você escolheu a mesclada. Então, se você não gosta que mistura, ó, agora esse lado vai ficar mais claro que o outro. Então, fiz aqui os 5 fios. Agora eu vou subir fazendo 5 para fechar o meu ponto. Então, assim, agora vocês já conseguem ver o resultado. Então, se você quiser que fique uma cor de um lado e a segunda cor do outro, você só fazer essa volta completa. Se você não se importar e você quiser que essa cor mais clara fique toda misturada em todo o ponto ilhós, misturada com a cor mais escura, você faz igual ao primeiro jeito que eu mostrei. Faz as diagonais, as linhas retas e depois só vem preenchendo os furos que ficaram. Dessa cor mais clara vai ficar toda intercalada com a cor escura. Então, você tem um outro efeito. Então, depende do seu gosto. De novo, vai sair em diagonal. Vamos fazer o ponto ilhós de novo. Então, agora é só repetição. Você vai fazer a quantidade de pontos que você conseguir até chegar próximo ao final da sua bainha. Então, aqui eu vou continuar preenchendo até chegar aqui mais próximo ao meu risco, onde eu fiz a marcação para representar o final da minha bainha. Assim que você chegar próximo ao final do seu barrado, nós vamos fazer agora o arremate. O arremate do ponto ilhoso é um arremate bem simples, é só você passar a sua linha por baixo dos pontos bordados. Então, só passar por baixo dos fios, sem passar para o lado direito, somente por baixo dos fios, e vai dar uma volta completa. Então, esse já é o arremate do ilhoso, um arremate fácil, bem seguro. Só fazer aqui uma volta completa. É o mesmo arremate do fim e do início.
Se você fizer apenas um ponto ilhós, você pode fazer o arremate de início e de fim no mesmo ponto, não tem problema. Então aqui, fiz o arremate de final, vou fazer agora o arremate do início. O arremate do início eu sempre faço um truque nele, para ele ficar um pouco mais bonito. Eu vou passar por baixo de alguns pontos. Quando eu puxar, você vai perceber que esse fio que eu puxei, ó, ele fica torto e deixa esse espaço aqui em branco. Então, só para ficar um efeito mais bonito aqui no nosso avesso, isso aqui somente no arremate de início. Você vai fazer a volta completa e vai passar por baixo daquele primeiro ponto que ficou torto quando você começou a fazer o arremate, puxa para o centro e depois passa por mais alguns pontos. Então assim você consegue, ó, que a sua linha fique reta e você não consiga visualizar onde você iniciou aqui o seu arremate, ó. Então aqui é só uma dica, se você quiser fazer desse jeito, senão é só fazer uma volta completa. O arremate de fim você não vai conseguir esconder esse espaço, somente no arremate de início. Então está pronto um lado. Agora você vai repetir o mesmo passo a passo do outro lado. Então você vai voltar naquele ilhós do centro, onde iniciamos o trabalho. E agora nós vamos fazer a mesma quantidade de ilhós que você fez de um lado, agora você vai fazer do outro. Então já começa saindo na diagonal, deixa o espaço atrás para fazer o arremate depois, e já começa contando aqui os 3 furos. 1, 2, 3. Se você prefere começar do centro, é só você contar 1, 2, 3, ó, encontra o centro, faz o ponto ilhós. Pode fazer de furo a furo, fazendo 5 furos em todas as direções, como eu mostrei aqui, para deixar um lado de uma cor e outro de outra. Ou fazendo aquela contagem mais básica para quem está iniciando, fazendo diagonal e linha reta intercalados. Quando você fizer dessa maneira, se a sua linha for mesclada, você vai ficar com a sua cor escura e a cor mais clara toda misturada ao redor do ponto ilhós. O modelo que eu fiz utilizando a linha mais clara, aquela linha roxa com rosa que eu mostrei lá no início, eu fiz dessa maneira misturando os pontos, desse jeito que eu estou fazendo agora. Então depois eu vou mostrar para vocês como ficou o resultado do fio misturado. E também vai fazer o mesmo passo a passo até chegar ao final do seu barrado aqui do outro lado. E assim que você terminar de bordar o outro lado, você vai ter esse resultado. Então você vai ter uma carreira de ponto ilhós em diagonal. Nosso trabalho vão ser várias carreiras dessa. Então agora nós vamos começar a segunda carreira. Para fazer a segunda carreira, eu vou fazer um intervalo de 21 furos. Se você for fazer apenas carreiras em ponto ilhós, você pode fazer até uma distância menor, pode fazer 10 furos, 15. Como depois eu vou fazer um detalhe em ponto reto, então eu vou fazer uma distância de 21 furos, para que fique um espaço entre o ponto ilhós e o detalhe em ponto reto. Então se você quiser fazer esse detalhe, os 21 pontos, ele vai deixar você com um espaço bem legal para você trabalhar também depois com ponto reto, sem os desenhos ficarem muito grudados um no outro. Então, se você for fazer também essa contagem, se for fazer somente ponto ilhós e quiser fazer as carreiras mais próximas, pode contar menos. Então, a partir desse furo que tem a linha, você vai contar 21 furos para o lado. Então, a partir de agora, contando esse furo, vou contar aqui 21 furos. E a partir do furo 21, eu vou começar a próxima carreira de ponto ilhós. Então, do mesmo jeito, ó, vai deixar o pedaço de linha para fazer o arremate, conta 1, 2, 3 furos, o centro do ponto vai ser agora no terceiro furo, e você vai começar a fazer a volta completa, fazendo aqui o primeiro ilhós,
e depois repetindo o passo a passo. Faz a volta completa, sai na diagonal, faz o segundo em diagonal, até você fazer também toda a carreira e chegar ao final aqui do seu barrado. E assim que você bordar todo o comprimento, você vai ter esse resultado. Então, tem aqui a carreira do centro, contei os 21 furos de espaço, fiz a segunda carreira. Quando eu estava bordando essa segunda carreira, eu cheguei já encostada naquela marcação que eu fiz no final do meu barrado. Então, eu já encerro o meu ponto. Então, você vai fazer dessa maneira. A partir do centro, enquanto você estiver bordando seu barrado, todas as carreiras vão ter a mesma quantidade de pontilhós. Quando você estiver chegando na lateral, no final do seu barrado, você vai contar os 21 pontos e vai fazer a carreira. Chegou próximo ao final do barrado, encerra o desenho. Encerrou esse desenho, vem de novo, a partir do primeiro ponto, vai contar os 21, começa a fazer o pontilhós e também vai fazer a quantidade que couber até chegar ao final do seu barrado. Então, você vai preencher todo o seu barrado, o máximo de carreiras que você conseguir, sempre com o mesmo intervalo de pontos. Depois, você vai fazer a mesma coisa do outro lado. Então, eu tenho aqui o meu outro lado, eu vou contar os 21 pontos. Nessa carreira, o meu ponto 21, ele já é esse ponto aqui, esse furo da lateral. Então, eu não vou conseguir fazer um ponto ilhós porque vai ficar aqui fora do meu barrado. Quando acontecer isso, você vai fazer a contagem a partir da parte de cima do nosso desenho. Então, você veio fazendo os 21 pontos. Vai fazer várias carreiras também aqui do lado esquerdo. Chegou próximo aqui ao final do seu barrado. Você vem contar os 21 e não dá 21, mas você ainda tem, ó, todo esse espaço aqui para preencher. Então, para você preencher esse espaço, você vai começar a contagem a partir de cima. Então, a partir desse furo do alto, agora sim você vai contar 21 pontos. Agora sim, ó, marcado o ponto 21, sai com a agulha de baixo para cima. Agora de novo, ó, aproximando. Quando você for fazer os pontos da sua esquerda, você vai contar de novo, ó, 3 furos, 1, 2, 3, e o centro do seu ponto agora vai ser para o lado esquerdo. Então, quando a gente bordou para o lado direito, você sempre contava o ponto 21 e contava 3 furos para a sua direita. Quando você chega para bordar à esquerda, você vai contar os 21 furos e conta os 3 furos para encontrar o centro do seu ponto para o seu lado esquerdo. Porque todas as carreiras têm que ficar na mesma direção. Então, eu vou fazer aqui o primeiro ponto. Então, também, você vai fazer do jeito que você fez as outras carreiras. Se você fez do centro para fora, se você fez bordando os 5 furos de cada lado, para deixar a cor da sua linha separada, de um lado uma cor, do outro lado a outra. Vai fazer do mesmo jeito que você já está fazendo nas outras carreiras, agora é só repetição. De novo, vai fazer esse passo a passo que eu estou mostrando também em todo o comprimento do lado esquerdo, máximo, até chegar próximo ao final do seu barrado e preencher o maior espaço possível que você conseguir. Esse é um desenho que você precisa preencher bem o seu barrado. Então, você vai fazer a quantidade que couber, o máximo que você conseguir. Então, aqui fazendo o último furo. Terminou um ponto, você vai sair em diagonal para a sua esquerda. E assim você vai, ó, imitar essa carreira. Então, saí em diagonal para a esquerda, conto 1, 2, 3 furos, para começar a fazer o próximo ponto. E de novo, vou fazer toda a carreira, o máximo que eu conseguir até chegar próximo ao meu barrado. Vou contar a partir de cima também. A partir desse furo, vou contar 21 furos. Vou começar a segunda carreira. Então, só para quem
quem não entendeu, ó, só eu não quero que ninguém se confunda aqui na contagem. Enquanto você conseguir contar 21 furos e conseguir bordar o ponto ilhós, você vai fazer a contagem sempre na parte de baixo. Então, vai contar 21, vai começar uma outra carreira, conta 21 de novo, começa a segunda carreira, tanto para o lado direito quanto para o esquerdo. Quando você contar 21 furos, como eu contei aqui, o meu 21 vai vir na ponta. Eu ia ter que contar 3 para a esquerda, 1, 2, 3, ao centro do meu ponto ilhosa, ia ser aqui, já fora do meu barrado. Só que, então eu não posso bordar aqui. Só que eu tenho um espaço, ó, todo em branco, um espaço muito grande. Então eu não posso deixar o meu desenho, ó, preenchido de um lado e vazio do outro. Quando acontecer isso, você não tem mais 21 furos de espaço aqui e mais o espaço para fazer o ilhós. Daí sim você inverte e começa a fazer a contagem a partir do ponto de cima. Então é só nesse caso, depois que você não consegue mais contar de um lado, você começa a contar do outro. Faz essa carreira, a partir de cima ainda conta 21, faz a segunda carreira, conta 21, faz a terceira, quantas carreiras couber até você chegar próximo ao final aqui do seu barrado. Que você terminar de bordar o segundo lado, você vai ter esse resultado. Então, tenho aqui a carreira do centro e tenho as duas carreiras laterais. Como eu fiz aqui uma marcação, marcando como se fosse aqui o final do meu barrado, então eu consigo terminar o desenho chegando ao final aqui do barrado. Então, para mostrar para vocês, ó, fiz todas as carreiras, porque você percebe que aqui onde eu comecei, ó, eu fui subindo, cheguei encostado à minha marcação aqui do barrado. Então, se você seguir a reta aqui, ó, fica aparecendo que tá faltando aqui um ponto ilhós. Mas ele não está faltando, porque se eu fizesse mais um ponto, ó, eu ia sair da minha marcação aqui do final do meu barrado. E aconteceu a mesma coisa do outro lado. Eu vim fazendo o bordado, chegou aqui, ó, não cabe mais um espaço para fazer reta com esse, ó. Então você encerra aqui o desenho. Depois de novo, ó, conta os 21, faz o ponto ilhós, também faz a quantidade que couber, chegou ao final do seu barrado também, termina. Como o desenho está bem centralizado, eu tenho o mesmo desenho dos dois lados. Então você vai fazer isso em todo o comprimento. Vão ser várias carreiras do mesmo tamanho. E conforme você for chegando ao final do seu barrado, o seu desenho vai diminuindo. E depois, quando você fizer o outro lado também, vão ser várias repetições. Conforme você chegar ao final aqui, próximo ao final do seu barrado, seu desenho vai diminuindo. E quando não couber mais a contagem, você começa a fazer a contagem da parte de cima. Terminada essa primeira parte, agora vamos para a segunda parte do nosso trabalho, que são as folhas. Então, agora de novo, vamos aproximar bem, para facilitar aqui a visualização. Você começa a fazer a folha a partir desse ponto, ó, do centro aqui do ilhosa. O terceiro ponto, deixa eu passar aqui a linha. Quando você conta os 5 fios, ele é o terceiro. Ou é aquele que você bordou em linha reta para a direita. Então, você vai sair aqui, ó, no terceiro furo, vai entrar entre os dois pontos ilhós, ó, deixei um pedaço de linha atrás para fazer depois o arremate. Então, entra entre os dois pontos ilhós. Agora eu vou fazer um ponto em diagonal. Então, contando aqui o centro de onde eu entrei com a minha linha, eu vou contar 1, 2 e vou sair no terceiro em diagonal. Volto para o mesmo lugar. Agora eu vou sair no terceiro furo do outro ponto ilhosa, furo do centro. De novo, volta para o mesmo lugar. Então, ó, que fácil, bem simples de você fazer. Agora nós vamos fazer esse mesmo desenho do outro lado. Então, você sai do terceiro furo, volta aqui para o centro,
conta 3 em diagonal, contando esse do centro como 1, volta para o centro, sai no terceiro furo do ilhós, volta para o centro. Então aqui está pronta a nossa primeira folha. Então bem simples. Agora a nossa próxima folha, ela vai começar, ó, de novo, do mesmo jeito, ó, do terceiro furo. Só que para nossa linha ela não ficar passando, ó, por cima aqui desse ponto, você vai passar primeiro por baixo do ponto ilhós. Então, só passar por baixo e chegar próximo à marcação aqui do terceiro furo. Ó, então, assim a sua linha fica escondida. Entra no terceiro furo. De novo a mesma contagem. Vem para o centro, entre os dois pontos ilhós, sai 3 em diagonal. Volta para o centro, sai naquele terceiro furo do próximo ponto ilhós. Volta para o centro, agora do outro lado. Sai no terceiro furo. Volta para o centro, 3 furos em diagonal. Volta para o centro e no terceiro furo do outro ilhós. De novo, volta para o centro. Já faz a marcação, ó, do terceiro furo do próximo ponto. De novo, faz a passagem por baixo. Então, assim você fica com o arremate, ó, não fica aquela linha passando por cima do ponto ilhoso. Então, fica um arremate mais organizado. Nós não temos o arremate perfeito nesse ponto, mas nós vamos fazer um arremate organizado, onde não tem muita linha passando por cima uma linha passando por cima do outro ponto. Então, a gente deixa aqui nosso arremate o mais organizado possível. Vou fazer mais uma vez e depois a gente já vai mudar para o próximo ponto. Então, saí aqui no terceiro furo, volto para o centro, 3 em diagonal, volta para o centro, sai no terceiro furo, ó, do outro ponto ilhós, volta para o centro, o terceiro furo do outro lado, volta para o centro, 3 em diagonal, volta para o centro e agora saindo no terceiro furo, voltando para o centro. Ó, bem simples, você vai fazer isso em todas as carreiras, em todos os pontos, até nesse, entra aqui também, faz a folha. Vai fazer isso em todas as carreiras que você fez. O arremate você vai fazer da mesma maneira que você fez o ponto ilhós. Você vai pegar o ponto ilhós mais próximo de onde você está com a linha, ó, pode ser esse ou esse, e vai fazer uma volta completa, passando por baixo do ponto ilhós, que assim o seu arremate ele já vai ficar bem seguro. Ele é um arremate que não vai soltar. Corta próximo. Vai fazer a mesma coisa com a sua linha de início, que você deixou uma ponta, né, para fazer depois o arremate. Também, ó, só dar uma volta completa por baixo do ponto ilhós. Faz uma volta completa, assim você já consegue esconder a ponta da sua linha. E também você fica com um avesso, ó, bem organizado. Então, não fica aquelas linhas passando por cima do ponto ilhós e também fica bem escondidas as linhas do arremate. Então, esse foi o passo a passo da nossa folha. Agora, nós vamos fazer o passo a passo do nosso ponto reto bordado em diagonal. Esse ponto, algumas pessoas chamam de ponto corrente, outras de ponto reto diagonal. Existem vários nomes, mas ele não tem um nome específico. Mas é um ponto muito utilizado quando bordamos o ponto ilhós, quando trabalhamos com ponto reto. Então, ele é um ponto decorativo
muito utilizado nos trabalhos. Hoje nós vamos fazer ele simples, mas ele tem uma variação feito esse ponto duplo. Então, nas próximas aulas eu vou gravar um modelo para vocês utilizando esse ponto duplo. Hoje nós vamos fazer o modelo mais delicado, vamos fazer ele simples. A partir do ponto ilhós mais baixo, você vai contar 8 furos para a sua direita. Contando o que está com a linha como 1. Vai sair de baixo para cima, deixar um pedaço de linha atrás para fazer o arremate. Estou bordando com a mesma cor do ilhós, porque essa é uma cor que facilita a visualização de vocês. Mas você pode bordar esse ponto utilizando a mesma tonalidade da sua toalha, que também vai ficar bem bonito. Saiu no 8º furo, você vai contar 3 em diagonal. Então, 1, 2, 3. Vai descer em linha reta, 3 furos. Então, 1, 2, 3. Agora, de novo, você vai fazer diagonal. 1, 2, 3. E você vai sair ó, no mesmo ponto daquele primeiro fio que a gente bordou. Então, você vai ficar com essas 2 carreiras. Agora, a nossa contagem já fica mais fácil. Nós vamos contar apenas 3 em diagonal, ó, contando esse que você está com a linha. 1, 2, 3. E sai sempre ó, no mesmo furo da carreira do outro lado. Então, de novo, ó, 1, 2, 3, sai no furo da carreira ao lado. De novo, 1, 2, 3, ó, saio no furo da outra carreira. Ó, um bordado fácil, rápido de você fazer, ó, é só intercalando, sempre contando 3 furos e saindo na carreira ao lado. Sempre unindo as pontas. E também você vai fazer esse passo a passo até o final do seu barrado. Vai fazer isso também em todos os espaços entre uma carreira de ponto ilhós e a outra. Sempre contando 8 furos da sua esquerda para a direita. Então, do mesmo jeito que eu fiz aqui, ó, da esquerda para a direita, sempre 8 furos. No próximo ponto também mesma coisa, a partir desse ponto você vai contar 8 também, para começar o seu desenho. E ele sempre feito dessa maneira, conta 3 furos, sai na carreira ao lado. Conta 3 furos, sai na carreira ao lado. Então, uma hora a sua agulha, ela vai ó, ficar deitada. E na próxima, ó, ela fica de pé. Então, só vai intercalando. Vou fazer com vocês essa carreira, que é bem fácil. Vocês vão gostar muito de bordar esse trabalho, que ele é muito gostoso de bordar. Esse foi um pedido das amigas do Instagram. E eu fiquei muito feliz quando elas me pediram para fazer o modelo em ponto ilhós, porque eu gosto muito desse ponto. Gosto de bordar ele sempre em tons delicados, em tons mais claros. Então, eu estou fazendo aqui um tom escuro para facilitar a visualização de vocês, mas normalmente esse ponto, você borda ele com cores mais claras para você ter trabalhos mais delicados, que ficam lindos os trabalhos. E assim, acho que já deu para entender, vocês vão fazer esse passo a passo até o final. Vou terminar aqui até chegar ao final aqui da minha marcação e já mostro para vocês como fazer o arremate. Aqui já chegando ao final aqui da minha marcação, vou fazer os 3 furos e aqui encerro a minha carreira. Então, ó, é um detalhe bem bonito e o melhor de tudo é que o avesso dele fica muito legal. Então, ó, você vai ter esse avesso, então, ó, um avesso bem legal, fica muito bonito, ó. Então, você tem 2 efeitos diferentes, ó. Então, fica bem legal. O arremate você vai fazer, como estamos na lateral do nosso desenho, não tem como esconder a linha na bainha, nós vamos fazer aquele arremate que a gente faz nos outros trabalhos, pegando as 4 tramas. Então, você pega a trama igual no vagonite, ó. Para quem está começando a acompanhar os vídeos agora,
Você pega uma tama, próximo de onde você está com a linha, pega nessa mesma carreira uma tama à frente, então igual no vagonite, sem passar pelo lado direito. Pegou duas tamas e uma carreira, agora na carreira de cima, você vai pegar uma tama nessa mesma reta, passa por baixo do fio bordado. Quando você muda de carreira, muitas amigas perguntam, esse arremate é um arremate seguro? Quando você muda de uma carreira para outra, é onde você trava o seu arremate. Então, você trocou de uma carreira para outra, aqui o seu arremate já ficou preso. E depois, por segurança, você pega um segundo ponto nessa segunda carreira. Então, é um arremate forte, você pode fazer várias lavagens que ele não vai soltar. Então, está pronto aqui o nosso arremate. Depois é fazer a mesma coisa com a linha de início. Então, vou fazer aqui com vocês mais uma vez, para quem está começando agora e talvez tenha ficado com alguma dúvida. Só passar pela tama mais próxima de onde você está com a sua linha. Nessa mesma carreira, você pega uma tama na mesma carreira, então eu já venho com a ponta da agulha na direção onde está meu bordado. Então, fiz 2 pontos em uma carreira. Agora, na próxima carreira, eu vou fazer também mais 2 pontos. Então, a ponta da minha agulha sempre vai na direção onde está o bordado. Essa linha, quanto mais próxima ao bordado, ela tem um destaque menor. Então, ó, passei pelo primeiro ponto da segunda carreira. E agora eu só vou passar mais um ponto só para deixar ele mais forte. Então, aqui, 2 pontos em uma carreira, 2 pontos na segunda carreira. Então, aqui também o arremate está pronto. Você vai fazer isso em todas as carreiras. Terminou esse ponto, vem para a próxima. A partir desse ponto, conta 8. A partir desse furo, conta 8 furos. Começa o passo a passo de novo. Então, agora eu vou mostrar para vocês uma outra maneira. Depois que você fez todas as carreiras que você tem, essa contagem é feita sempre a partir do ponto ilhoso mais baixo, mais próximo aqui ao final do seu barrado. Então, comecei aqui, contei os 8, no próximo contei os 8. Aqui eu já não tenho espaço, porque eu não tenho 8 furos para contar, para continuar fazendo aqui o desenho. Então, aqui não encerramos aqui o desenho. Agora, vamos para o outro lado. Você percebe que nessa reta, ó, desse primeiro ponto onde eu contei 8, se eu seguir a reta para o outro lado, ó, eu não tenho esse ponto. Então, eu não posso começar a minha contagem a partir desse ponto, porque o nosso ponto reto, ele vai descer e vai ficar próximo ao final do barrado. Então, você não pode começar a fazer a contagem desse ponto, porque você vai ficar com esse espaço aqui em branco. Então, do mesmo jeito, a gente vai começar fazendo a contagem da parte de cima. Até agora, a gente fez a contagem sempre da esquerda para a direita, sempre 8 pontos da esquerda para a direita. Quando você não tiver mais esse primeiro ponto, ó, na carreira, você vai inverter. Você vai vir na parte de cima, onde tem esse ponto, ó, próximo aqui ao final do seu barrado. A partir do primeiro ponto, agora ao contrário. Agora vai ser da direita para a esquerda a nossa contagem. Vai contar 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vai sair no 8º furo. Então, isso quando acabou, na parte de baixo, acabaram os pontos ilhosos. Então, você vai pegar aqui o ponto ilhoso que estiver mais próximo aqui. Só que dessa vez, do ponto ilhós, ó, temos 2 pontos. Ó. Você vai escolher sempre o ilhós da direita para começar a contagem dos 8. De novo, ó, 1, 2, 3 em diagonal, faz uma linha, um fio reto. Agora, você vai fazer 3, de novo, 1, 2, 3, e agora começa o nosso desenho. Depois que você fez os 2 pontos, ó, você já sai no mesmo furo do anterior, de novo. 1, 2, 3, sai no anterior.
1, 2, 3, vem para o outro lado. E assim de novo você vai fazer todo aquele passo a passo até chegar também ao final aqui e encostar o fio no final do seu barrado. Então você vai fazer isso em todo o comprimento. Nesses primeiros pontos mais baixos, sempre entre os dois pontos ilhós, sempre você escolhe o da esquerda. Da esquerda conta 8 para a direita. Quando for a carreira de cima, entre os dois pontos altos, você sempre escolhe o da direita. Da direita para a esquerda você conta 8, que assim o seu desenho vai ficar bem centralizado. Então agora encerramos aqui o nosso passo a passo. Fizemos o ponto ilhós em diagonal, mostrei como começa na parte de baixo, também na parte de cima. Fizemos as folhas, que são bem fáceis de você fazer, e também o nosso ponto reto em diagonal. E quando você bordar esse mesmo ponto com linhas, com cores mais delicadas, você vai ter esse resultado. Então, olha que trabalho mais delicado, mais bonito. Ele fica lindo nos seus trabalhos, você vai ter um barrado de toalha maravilhoso. Ele é um modelo que eu fiz com aquela tonalidade de roxo com rosa que eu mostrei lá no início. Fiz ele intercalando, fazendo sempre a linha reta, diagonal, e depois vim preenchendo aquele fiozinho entre as linhas. Então você percebe que em todos eles eu misturei o rosa com o branco, misturei o roxo com o branco, sempre intercalando as linhas, para não ficar ele inteiro de um lado roxo e do outro lado branco. Então essa é uma maneira também que você pode fazer sempre a linha reta, a diagonal, e depois ir preenchendo, para você não ter um lado branco no seu trabalho. Fiz com aquela linha amarela bebê, para ficar bem delicado, o avesso, para quem gosta de ver o avesso, fica bem organizado. Aquela linha que fica também com aquele detalhe diferente, ó. Então a visualização desse trabalho, ó, é um pouco mais difícil, por isso que eu bordei ele todo com uma linha mais escura. Mas agora eu venho mostrar para vocês aqui qual o resultado que vocês têm quando vocês bordam com uma linha mais clara. Então olha que trabalho mais delicado. Também para encerrar, vocês também percebem, ó, que eu bordei várias carreiras do mesmo tamanho, ó, sempre seguindo a mesma reta, ó. Fiz 1, 2, 3, 4. Quando eu cheguei na quarta, eu encerrei aqui o meu desenho, porque terminou aqui o desenho do meu barrado. Então esse aqui, ó, ele já ficou mais curto. Quando eu cheguei do outro lado, eu não consegui contar mais 21 furos. Então o que que eu fiz? Como nós fizemos lá no início. A partir de cima, conto os 21, para daí sim você fazer esse detalhe e não ficar com esse espaço aqui todo em branco. Depois que eu fiz esse desenho, mesma coisa com o ponto em diagonal. Sempre da esquerda para a direita, entre esses dois, ó, sempre o da esquerda, conta os 8, faz um ponto. Entre esses dois também, o da esquerda, conta 8, fiz um ponto. Mesma coisa entre esses dois, ó, contei o 8. Aqui eu não tenho a segunda carreira, mas eu tenho a da esquerda. Então, da esquerda, contei os 8, fiz também a carreira, ó, o máximo que eu consegui até o final do barrado. E eu fiquei com esse espaço, ó, aqui que eu não tinha mais espaço para contar, mas eu precisava encerrar esse desenho mais alto. Então eu venho na parte de cima, entre os dois pontos, agora escolhendo sempre o da direita. A partir da direita, conta 8, faz um ponto. A partir da direita, conta 8, faz o ponto. E assim você vai ter o seu barrado completo, ó, todo bordado, sem falhas, e ele todo preenchido. Então essa foi a nossa aula de hoje, um modelo simples, fácil, delicado, em ponto ilhós, com detalhe em ponto reto em diagonal. Espero que tenham gostado. Quem gostou, se inscreva no canal, convide as amigas a participarem das aulas com a gente, compartilhe o vídeo com as amigas que gostam e querem aprender a bordar, para elas também bordarem esse trabalho. Espero vocês sábado,
Todo sábado a gente tem uma aula nova com técnicas diferentes. Então aguardo vocês. Tenham todas uma ótima semana, bons bordados e até sábado.